Imagina você chegar em casa do trabalho, cansado e resolve ligar a TV. E ao invés de você preencher o seu tédio com uma novela sem graça ou algum noticiário chato, você assiste filmes e séries de alta qualidade. Produções cinematográficas com efeitos especiais de última geração. E ainda com um catálogo diversificado com vários títulos originais e populares para vários estilos e gostos diferentes. Essa foi a proposta da Netflix para revolucionar o mercado de consumo de entretenimento. Mas nem sempre foi assim. No início de tudo, quando era tudo mato, a Netflix vivia de altos e baixos até chegar a ser a grande empresa que conhecemos hoje. Então eu vou contar a história de como a Netflix não só criou a tendência de produções de alta qualidade nos streamings, como também revolucionou a maneira como consumimos conteúdo. Em 2020 eu fiquei em casa assim como a maioria das pessoas estavam. Todo mundo preocupado e aflito devido à pandemia do Covid-19. Nesse tempo, a Netflix se tornou a companheira de muita gente em casa. Com um catálogo absurdo, variedade de filmes e séries em um momento crucial em que precisávamos esquecer toda aquela loucura que o mundo estava passando. Com a Netflix, as pessoas tiveram um famoso hábito de maratonar conteúdos de filmes e séries. E não por coincidência, a Netflix se tornou a gigante do streaming com mais de 232 milhões de assinantes e um valor de mercado de mais de 140 bilhões de dólares. Durante a guerra dos streamings, a Netflix conseguiu criar uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes, por ter sido a pioneira nesse mercado. Então, como é que ela chegou nesse patamar? Como é que ela criou essa tendência e se tornou sinônimo de produção cinemática de alta qualidade? Para entender como tudo isso aconteceu, precisamos voltar um pouco no tempo, mais ou menos na década de 90, onde um empresário pelo nome de Reed Hastings alugou um filme em uma locadora de vídeo como muitas pessoas faziam naquela época. Devido a um atraso na devolução do filme, ele foi surpreendido por uma multa de $40, que considerou injusta naquela época. Essas multas por atraso eram comuns nas locadoras de vídeo, onde os clientes eram taxados por não devolver os filmes no prazo estipulado. Essa situação o fez refletir sobre como o modelo de locação de DVDs poderia ser mais conveniente e eficiente. Porém, essa história não tem uma comprovação verídica e serviu mais para justificar que o Reed Hastings discutiu esse modelo de cobrança com seu amigo Mark Randolph, que além de ser amigo, compartilhava também ideias de negócios. Tendo em vista essa dificuldade de mercado na alocação de DVDs, elaboraram um plano juntos. A ideia era simples, criar um serviço de aluguel de DVDs online em que permitisse às pessoas alugar filmes e recebê-los pelo correio, eliminando as multas por atraso e as necessidades de ficar visitando as locadoras físicas. Randolph e Hastings começaram a desenvolver o conceito da Netflix. A princípio, como um negócio de aluguel de DVDs por correio, eles acreditavam que a conveniência de receber DVDs em casa e devolvê-los pelo correio poderia atrair muitos consumidores. Para validar a ideia, Randolph e Hastings decidiram testá-la com os amigos e familiares. Eles pegaram emprestados DVDs de suas coleções pessoais e criaram um catálogo e começaram a alugá-los por meio de um serviço de correio. Após o sucesso do teste inicial, a Netflix foi oficialmente lançada em 1997. A competição inicialmente não era tão fácil assim. Começaram com um catálogo bem enxuto, de 929 DVDs, e ao mesmo tempo, locadoras físicas como a Blockbuster tinham uma presença consolidada e ampla rede de lojas, além de uma base de clientes fiel. No entanto, a Netflix continuou a inovar e a expandir seus serviços, mantendo o foco na conveniência e na satisfação do cliente. Em 2000, mudaram a identidade visual e seu logotipo principal, dando esse aspecto vermelho padrão muito semelhante com o que vemos hoje. E nesse ano começaram a passar por grandes dificuldades financeiras. Com seu modelo de distribuição de filmes único de apenas cobrar uma assinatura e uma taxa, trouxe alguns prejuízos ao caixa da empresa, começando a ficar insustentável.
Foi aí que aconteceu a tão famosa proposta de venda da Netflix para sua principal rival de mercado da época, a Blockbuster. Com uma negociação de compra da Netflix por 50 milhões de dólares, a Blockbuster, analisando a instabilidade das operações da Netflix, resolveu não fechar com a proposta, recusando a negociação de compra. Porém, a Netflix não parou de trabalhar, aplicando maneiras de sustentação nos anos seguintes de 2000 e 2002, e só em 2003 eles começaram a lucrar com os faturamentos. Revigorando o site e distribuição de um catálogo de 15 mil DVDs à venda e assinatura mensal de $20 apenas. Conseguiram bater os seus primeiros 1 milhão de assinantes ativos. Porém, com tantas mudanças e tomadas de decisões inesperadas, resultaram na saída do fundador Mark Randolph. Embora Mark Randolph tenha deixado a Netflix, ele continuou sendo um defensor da empresa e manteve seu envolvimento com a tecnologia e o empreendedorismo. Em 2006, fizeram uma competição para programadores que criaram o melhor algoritmo de recomendação de filmes para os usuários. A Netflix, já preparando o terreno para as novidades posteriores, envolvendo 30 mil programadores para participar da competição, o que tornou o sistema de recomendação de filmes da Netflix cada vez mais preciso no site. Em janeiro de 2007, a Netflix introduziu ao mundo uma forma revolucionária de entretenimento: o streaming de vídeo. Essa inovação marcou um ponto de virada na maneira como as pessoas consumiam conteúdo audiovisual e teve um impacto duradouro na indústria do entretenimento. Eles mudaram completamente o modelo de distribuição de filmes, agora sendo possível ver direto no navegador. Os assinantes da Netflix poderiam acessar um vasto catálogo de títulos e assistir quando quiserem, quantas vezes quiserem, com apenas alguns cliques. Algo já muito usado hoje em dia, porém naquela época a Netflix estava começando a implementar e a viabilizar a tendência que todas as empresas de entretenimento usariam até então. A Netflix se tornou a pioneira no campo do streaming de vídeo. Sua plataforma online permitiu que ela oferecesse uma experiência de entretenimento sob demanda verdadeiramente conveniente e acessível. Isso atraiu uma base de clientes leais e impulsionou seu crescimento. Então, fecharam o ano com 1,2 bilhões de dólares lucrados. Em 2008, começaram a dedicar mais esforços ao streaming, não só para melhorar a estabilidade do site, como também portar a Netflix para outras plataformas e dispositivos como os consoles multimídia, como o PlayStation 2, o Xbox e também aos smartphones como no Android e o iOS. Em 2010, a Netflix se tornou uma das maiores fontes de tráfego da internet, muito pela melhora da qualidade dos filmes, e está portando o site para a maioria dos dispositivos acessíveis. Os usuários agora poderiam aproveitar e consumir qualquer filme, em qualquer lugar e em qualquer dispositivo. Nesse ano, a Netflix dobrou os lucros de 2,1 bilhão. Nesse mesmo ano, veio a primeira declaração de falência da Blockbuster. A antiga rival tinha perdido completamente o espaço de competição, e sua falência muito se dá por não ter adaptado e evoluído a tendência que a Netflix estava trabalhando nos streamings. A Blockbuster continuou a trabalhar com DVDs e mídia física e afins, mas hoje em dia resta apenas uma loja que desenvolve suas operações até hoje. O investimento em conteúdo próprio provou ser uma parte essencial da estratégia da Netflix, sobre a liderança de Reed Hastings, seu CEO. A partir de 2011, a empresa implementou uma estratégia agressiva para criar filmes e séries exclusivos. E essa decisão provou ser uma das principais impulsionadoras do sucesso da Netflix. Além de que, em 2012, investiram bem pesado na distribuição e introdução dos serviços para outros países além dos Estados Unidos. A partir de 2013, a Netflix lançou séries originais como House of Cards, Stranger Things e outras séries que atraíram uma base de fãs fervorosa e crítica bem positiva. Além disso, filmes originais como Roma, Bird Box também conquistaram um reconhecimento e popularidade. Nos anos seguintes, a Netflix continuou a aprimorar na qualidade do serviço, melhorando o site, tornando a experiência do usuário cada vez mais bem imersiva e exclusiva, com melhorias no sistema de recomendação dos filmes. Lançaram cada vez mais séries e filmes originais de alta qualidade,
Além de que naquela época eles ofertaram planos de assinatura cada vez mais acessíveis em relação a tamanho de entrega de qualidade que a Netflix estava propondo. Em 2020, o serviço cresceu muito devido à pandemia da Covid. Devido à urgência e à preocupação da população do mundo inteiro, assim como eu, que o perigo do vírus podia trazer, todo mundo ficou em casa. E a Netflix se tornou companheira de muita gente, até popularizou o termo maratonar, que vem de você ficar assistindo séries direto, do início ao fim, que até influenciou a Netflix a lançar séries inteiras de uma vez. Nesse momento, a Netflix estava com uma bagagem e peso no mercado nunca visto antes na indústria, abrangendo mais de 203 milhões de assinantes e lucrando naquele ano 26 bilhões de dólares. A Netflix, apesar de sua trajetória de sucesso, não estava imune aos desafios e mudanças no mercado. Recentemente, a empresa enfrentou vários obstáculos significativos, obrigando a adotar algumas estratégias para se manter à frente do setor. Uma das principais notícias que pegou a Netflix foi a queda do número de assinantes. No primeiro trimestre de 2022, a empresa registrou uma perda de 200 mil assinantes. No trimestre seguinte, houve uma outra queda, dessa vez com 927 mil assinantes a menos. Esse declínio foi causado, em parte, pela saída da Netflix do mercado russo devido ao conflito com a Ucrânia. E também a crescente concorrência no mercado Netflix de streaming é outro desafio que ela enfrentou. Gigantes como a Amazon, a Disney e a Apple investiram cada vez mais conteúdo de streaming. A Amazon, por exemplo, adquiriu o famoso estúdio de Hollywood, o MGM, por mais de 8 bilhões de dólares, visando fortalecer o seu catálogo de filmes e séries para os assinantes do Prime. Então a Netflix tomou várias medidas estratégicas. Entre as ações notáveis está o fim do compartilhamento de senha. Além disso, a empresa começou a testar planos com anúncios também, buscando uma nova fonte de receita e uma maneira de manter os preços bem competitivos. Essa decisão foi recebida com atenção por analistas e usuários, uma vez que apresentava uma mudança significativa na própria abordagem da Netflix. Embora tenha enfrentado alguns desafios, a Netflix está mostrando alguns sinais de adaptação. As ações da empresa, que chegaram a acumular uma queda de 60% em 2022, começaram a se recuperar. Isso demonstra que os investidores estão reagindo positivamente às medidas adotadas pela Netflix para lidar com a concorrência e os desafios recentes. Assim como sua crise no início, a Netflix continua a explorar novas estratégias para enfrentar a concorrência e os desafios do mercado. Os colaboradores da Netflix sabem muito bem que o segredo do sucesso se baseia na adaptação. Em momentos de estabilidade e crise, ela soube contornar a situação em favor dela. E se você parar para pensar, ao longo da trajetória da Netflix, ela vem adotando uma grande filosofia estoica e bem científica. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças.